Olá, vamos à nossa pergunta de hoje. O que é a Arca da Aliança? Vamos conhecer a Arca da Aliança, ou Arca do Concerto, ou Arca do Pacto. É também chamada, não é? Arca do Testemunho, ou Arca do Concerto, ou do Pacto. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira, um pequeno baú, se assim podemos dizer, com dimensões definidas. Trazendo para o sistema métrico decimal, seria uma caixa com 1,20 m de comprimento por 90 de largura por 90 de altura. 1,20 m por 90 e por 90. Totalmente coberta de ouro por dentro e por fora. Era feita de madeira de acácia. Acácia é uma madeira que havia ali no deserto, quando Moisés recebe a ordem do Senhor para levantar o tabernáculo no deserto. Um dos primeiros utensílios que Deus lhe mostra do tabernáculo seria a Arca da Aliança. E ela então deveria ser feita com material que estivesse à mão. Eles trouxeram ouro, prata, pedras preciosas do Egito, mas a madeira disponível para eles era a madeira que estava ali no deserto. Não eram os cedros do Líbano, os ciprestes, os sândalos, as madeiras de lei, mas a acácia, a madeira disponível ali no deserto. Então, a Arca da Aliança foi feita desta madeira do deserto, de acácia, e coberta de ouro por dentro e por fora. Tinha uma tampa totalmente de ouro batido. Esta tampa era chamada o propiciatório. E nesta tampa haviam fundido em ouro batido 2 querubins. Querubins são seres celestiais, os seres da mais alta hierarquia celestial, que estão na presença de Deus, estão diante de Deus, de dia e de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. A Bíblia nos descreve estes seres, tanto em Ezequiel, capítulo 1, como no livro do Apocalipse, desde o capítulo 4 de Apocalipse. Vamos ver estes querubins, ou também chamados seres viventes, cheios de olhos por dentro. E estes seres tão especiais são os que estão mais próximos do trono de Deus. Os mais próximos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E então, na tampa da arca, ou chamado propiciatório, 2 querubins voltados de frente um para o outro, mas curvados, olhando para a arca, E nós sabemos que a Arca da Aliança, esta caixa de madeira, ela era portátil, ela era conduzida, era levada, não em carros, não sobre rodas, mas sobre os ombros dos sacerdotes. Sacerdotes eram da tribo de Levi e eram da família de Arão. Os sacerdotes, então, transportavam a arca sobre varais. Os varais também de madeira de acácia, cobertos de ouro, e eles se encaixavam em 2 argolas de cada lado da arca, ali na sua lateral. 2 argolas de ouro por onde passavam os varais, e os varais então eram colocados sobre os ombros dos sacerdotes para que a arca pudesse ser transportada. A Arca da Aliança guardava os principais símbolos da aliança de Deus com seu povo. Então, lá no deserto, Deus mandou que Moisés colocasse dentro da arca as 2 tábuas de pedra, as tábuas da lei. Algo pesado estava ali dentro, onde estavam escritos os 10 mandamentos, escritos com fogo pelo dedo de Deus no Monte Horebe. As tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos estavam, ou de pedra, né, estavam dentro da Arca da Aliança. E Deus mandou que Moisés separasse e colocasse num pote
ele colocasse uma amostra do maná. Ali estava o maná. Maná é a comida que o povo comeu no deserto pelos 40 anos, como uma semente de coentro pequena, redonda, transparente, era cozida, era feita bolos, era feita comida com aquela semente, com aquele maná. Cru tinha gosto de azeite, cozido tinha sabor de bolos de mel. E o maná é chamada comida dos anjos e representava Jesus, o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Ele é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus que nos alimenta e nos é dado cada dia de maneira sobrenatural. Então, dentro da arca havia a lei, havia representando o Pai, havia o maná representando Jesus e havia a vara de Arão que floresceu. Aquela vara que Arão tinha para andar e que ele tinha para... que todos os judeus tinham para suas viagens, aquela vara seca, sem vida, foi colocada na presença de Deus numa noite e ela floresceu. Deu folhas, flores e amêndoas, frutos. Então aquela vara, ela simbolizava o Espírito Santo de Deus, a obra do Espírito Santo. Então ali dentro da arca nós tínhamos uma representação da Trindade. A lei, o maná e a vara de Arão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela foi construída por um homem chamado Bezalel, lá no Monte Sinai, nas colinas do Sinai, segundo o modelo que fora dado pelo Senhor a Moisés lá no monte. A descrição completa da arca pode ser encontrada no capítulo 25 do livro de Êxodo. Êxodo 25, verso 8, até o 31, de 2 a 7, o 37, de 1 a 9. Nós vemos toda a descrição pormenorizada da Arca da Aliança. A arca era considerada o trono de Deus, a presença de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4, nós vemos isto, e 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 2, a arca sendo considerada o trono de Deus ou a presença de Deus entre os homens. Foi usada na estratégia da conquista de Jericó. E vemos como que o povo deu uma volta por dia, durante 6 dias ao redor de Jericó, e no 7º dia deram 7 voltas com a arca à frente do povo, os chofares sendo tocados, e neste 7º dia, na 7ª volta, os muros de Jericó foram ao chão. Então a arca foi usada nessa estratégia. A arca foi usada na travessia do Rio Jordão, sobre os ombros dos sacerdotes, quando os sacerdotes pisaram com seus pés na superfície das águas do Jordão, o rio parou de correr. As águas se juntaram em montão para cima e o povo passou a pés enxutos, entrando em Canaã. Nós vemos que Davi, ele quis levar a arca para Jerusalém, e Davi, então, ele fez um carro novo, colocou a arca, assim como os filisteus haviam conduzido a arca, num carro de boi. Mas não era esta a direção de Deus. Deveria ser sobre os ombros dos sacerdotes. Então a Bíblia nos diz que os bois tropeçaram, Uzá foi segurar a arca e foi fulminado. Davi ficou muito triste, deixou a arca na casa de Obed-edom, e por 3 meses que a arca ficou ali, ela trouxe a presença de Deus, trouxe bênçãos. Deus abençoou a casa de Obed-edom de maneira sobrenatural. Então Davi se animou e trouxe a arca, colocando-a em um tabernáculo, em uma tenda em Jerusalém, e ali ele iniciou a adoração sem cessar, na presença de Deus, com turnos, 24 turnos, cada hora entrava um grupo de levitas para adorar ao Senhor. Aí está a Arca da Aliança, e nós vemos que ela
não é mencionada quando a destruição de Jerusalém, a primeira destruição lá em Babilônia, a reconstrução, lá está a arca. Jerusalém é destruída pelo general Tito, do Império Romano, e não se sabe notícia da arca. Existem muitas lendas, muitas histórias de sua réplica na Etiópia, mas ela vai ser citada lá nos céus, o modelo que Deus mostrou para Moisés. Então, a Arca da Aliança aí está. Hoje, nós, cada cristão, carrega em seu peito, em seu coração, em seu corpo, a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje, nós conduzimos a presença de Deus, não mais uma caixa de madeira revestida de ouro, mas Jesus disse que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor habita, como diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 6, ele diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos nos alegrar, porque hoje temos esta doce e maravilhosa presença habitando em nós. Que Deus te abençoe, que você seja um condutor da presença de Deus, um filho de Deus aqui na terra, revelando a sua glória às pessoas ao seu redor. Deus te abençoe.